e você abra a sua Bíblia no capítulo 64, nesta oração preciosa, maravilhosa, tremenda, do profeta Isaías, o profeta que mais falou da vinda do Messias, que mais chorou pela iniquidade do povo de Israel, que mais derramou suas entranhas em compaixão e ternura para com o seu povo, e em total submissão a Deus, para que o Senhor viesse com perdão, com restauração, com mudança de vida, com impacto da sua presença. Isaías 64 faz parte da oração que começa no capítulo 63, versículo 7, denominada pelos estudiosos como a última oração do profeta tremendo e glorioso que foi Isaías nas mãos do Senhor. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Leia comigo esse verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e nós obra de Tuas mãos. A oração do profeta caminha para um reconhecimento. O reconhecimento do pecado, o reconhecimento da nulidade, da incapacidade, do vazio, de qualquer coisa que possa surgir de nós, por causa da nossa imperfeição e pecado. Mas ao mesmo tempo ele reconhece: nós somos barro, mas o grande oleiro continua trabalhando. Continua trabalhando. E quando nós cantamos uma canção ou canções como essas que acabamos de cantar, quando nós dizemos que é junto ao Senhor e na sua presença que nós queremos estar, quando nós declaramos que entregamos a nossa vida rendidos a Ele, há esperança, há grandes possibilidades, há caminhos novos pela frente, há possibilidade gloriosa de restauração. Eu queria que a gente pudesse prestar atenção num pequeno vídeo. Nesse momento agora, vamos apagar as lâmpadas,
Mas por favor, não perca o momento. Não converse. Não se distraia com nada. Ponha a sua atenção em Deus e no seu Espírito Santo presente para nos instruir, para nos ensinar, para nos desafiar e nos chamar para perto dEle em todo o tempo. Mas nessa noite de culto, de reunião da igreja, de juntos estarmos aqui para adorá-lo. Mais de 20.000 pessoas compareceram aos cultos, um número surpreendente para a pequena cidade de Wilmore, Kentucky, com apenas 6.000 habitantes. Dezenas de milhares de pessoas foram atraídas para experimentar o que Deus está fazendo, gerando interesse mundial e resultando em longas filas para entrar. O culto, que ocorre há mais de 150 horas, conta com centenas de jovens e adultos, que se reúnem em capela, para orar e cantar louvores a Deus. Este é o hino de uma geração cujo coração anseia e pertence a um caminho, uma verdade, uma vida, Yeshua. Não é um movimento gospel, não é um movimento um movimento de curas, sinais e prodígios, mas é um movimento silencioso de quebrantamento, confissão de pecado, oração, adoração. É isso, pelo menos, o que a gente pode ver. Estamos vivendo um momento histórico na Asbury University. Desde nosso culto regular na capela em 8 de fevereiro, houve inúmeras expressões e demonstrações de radical humildade, compaixão, confissão, consagração e rendição a Deus. Dr. Kevin Brown, presidente da Universidade de Asbury. Você pode orar nesse momento, pedir a Deus uma palavra para o seu coração, uma edificação que só Ele pode trazer à sua alma, à sua vida. Faça isso com fé e confiança, porque Ele diz que responde à oração daquele que se quebranta diante dEle e que busca a sua face e a sua presença. Ó Senhor amado, nosso Deus, agradecemos essa noite de encontro da Tua igreja. Agradecemos a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, poderosa para destruir sofismas
derribar fortalezas, entrar no coração como espada do Senhor, para trazer a cura, a transformação, a restauração. Bendito o Senhor, põe-nos atentos à palavra do Senhor, edifica-nos na simplicidade e no poder da Tua palavra, aquieta o nosso coração, derrama sobre nós a graça que só o Senhor pode conceder, e ó Deus, dá-nos também esse privilégio de conhecer uma visitação poderosa e especial do Teu Espírito Santo, como o Senhor já tem feito na história da Tua igreja, em tantos lugares e em tantas dimensões. Que nós possamos compreender, recebendo do Senhor esta graça preciosa, que não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse culto começou no dia 8 de fevereiro. E eu creio que muitos de vocês receberam por aí estes vídeos. E de fato chamou a atenção de todo mundo. Há um tempo de uma sede tão grande, por mais da presença de Deus, por mais consagração, ânimo e encorajamento para o seu povo, que o que tem acontecido ali em Asbury, no Kentucky, tem atraído a atenção do mundo inteiro. E muita gente ido até lá, e os relatos que recebemos aqui, como vimos neste vídeo, o que mais chama a atenção é um senso da presença de Deus. Não há nada muito elaborado, não há uma organização de bandas e instrumentos musicais e vozes muito bem preparadas, mas a adoração e o louvor têm fluído. O pastor Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano tão conhecido no nosso país, falando sobre esse avivamento, ele disse que ele tem uma relação de conhecimento com alguns diretores dessa universidade lá em Wilmore, e ele conseguiu falar diretamente com um desses diretores. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos, e ele queria realmente conhecer e saber de fato o que ali estava acontecendo. E ele disse: não há, pelo menos até agora, manifestações extraordinárias de muitas curas e milagres que sejam propalados estrondosamente, embora haja relatos de pessoas que no silêncio da sua oração receberam um toque restaurador do Espírito Santo. Mas há uma espontaneidade das pessoas que se ajoelham e começam a confessar seus pecados a Deus. Há um mover poderoso do Espírito Santo, fazendo com que o povo de Deus compreenda a necessidade de um avivamento. Eu disse hoje de manhã que constatamos dentro das nossas universidades o estabelecimento de uma ideologia contrária a Deus, materialista, rebelde, anti-Deus, anti-religião, anti-Bíblia, anti-teologia e todas as coisas que dizem respeito à fé cristã. Mas ali naquela universidade, o Senhor começa a se mover, principalmente no meio da juventude. E nós precisamos, como igreja, estar atentas àquilo que o Senhor nosso Deus
quer fazer e promete fazer na sua palavra. O profeta Oséias, no capítulo 14, faz uma oração cheia de força, de vigor, de desejo, um apelo profundo, dramático, tremendo, ingente ao seu povo e diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu estás caído. Volta, ó Israel. Oséias é o profeta do clamor pelo avivamento. Oséias é o profeta que declara insistentemente a necessidade de que o povo conheça e experimente a chuva serôdia, a última chuva que vem para selar o cumprimento de toda a profecia e dos tempos restauradores do Senhor. Pensemos um pouquinho sobre avivamento. Há muitas palavras, há muitas pregações, há livros escritos, há um debruçar de teólogos, de estudiosos bíblicos sobre esse assunto, mas nós necessitamos mais do que nunca de entender a simplicidade do que isso representa e do que é o grande propósito de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Nós só podemos falar em avivamento quando há um declínio. E eu pergunto a você nessa noite, olhando toda a situação mundial, todo o contexto da sociedade onde nós vivemos hoje, todas as coisas que estão aí na imprensa, na mídia, na prática das pessoas, tudo aquilo que tem sido ensinado, trazido, praticado em meio à sociedade do mundo inteiro, que cada vez é mais globalizada, mais parecida uma com a outra, você tem certeza e tem visto que de fato há um declínio espiritual? A resposta é sim. E eu creio que todo aquele, toda aquela que olha com cuidado sabe que nós estamos vivendo, se não a plenitude, mas o início daquele tempo que Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. E nós precisamos compreender que nesses momentos, sempre na história do povo de Israel e na caminhada do Novo Testamento, houve uma necessidade de uma intervenção de Deus. Declínio, frieza. Eu creio que alguns aqui já passaram pela experiência que eu já passei, morando na roça ou numa cidadezinha muito pequena, nos anos 60, 70. Aqueles dias de tempo chuvoso, e que na casa só tinha um fogão de lenha, e você levantar de manhã e correr para o fogão para tentar avivar aquele toquinho que ficou queimando na noite anterior, e aquela dificuldade de fazer aquele fogo pegar, e o frio atrapalhando, e vai lá fora no quintal buscar uma lenha e ela está molhada. E você começa a sentir aquela coisa assim desalentadora. Meus irmãos, pensa nessa figura, o fogo frio, apagado, as pessoas sentindo grande desalento. Talvez seja essa uma imagem bem clara da situação de frieza espiritual. Hoje vivemos tempos, muitas vezes, de uma pregação vazia e centrada no homem e nos direitos do homem. Vivemos um tempo em que o egocentrismo fala mais alto para todo mundo, e cada um está sempre na filosofia do eu primeiro, eu no centro, eu conduzindo tudo. Mais do que isso, filhos desviados, famílias quebradas. O altar do Senhor já não mais aceso nos lares, na presença do Senhor, no culto a Deus, e sobretudo a aceitação da agenda do mundo. Pense bem comigo, queiramos ou não, de uma forma ou de outra, o mundo quer impor sobre nós a sua agenda. A agenda do dinheiro, a agenda do prazer aqui e agora, a agenda da conquista
posição, do lugar, da vaidade, a agenda da maneira de vestir, ainda que ela exponha o corpo do homem e da mulher de forma indecente, a agenda de que abracemos esses valores, a agenda de que podemos nos embriagar, podemos beber em qualquer festa, não importa, a agenda de que tudo isso não tem importância. E deixando de lado os valores e princípios da palavra de Deus. Li recentemente um artigo de um dos médicos mais renomados do nosso país, e ele disse: eu me preocupo profundamente, porque eu estou vendo meninas e meninas de 11 anos começando a aprender a beber desmesuradamente, e já colocando em risco não só sua saúde física, sua integridade física, porque a porta da embriaguez conduz para todas as outras coisas que invadem o corpo, que anulam todo o princípio ético e moral, que quebram as pessoas, que destroem as famílias. Mas essa é a agenda do mundo, do grande capitalismo mundial, das Ambevs da vida, que precisam lucrar, lucrar e lucrar. Não importa quantos zumbis humanos são deixados na poeira e na estrada dos vícios demolidores. Quando as coisas estão assim, a oração de Oséias precisa ser feita pelo povo de Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Um antigo hino, cantado pelas gerações que nos precederam, diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem amor e frios estão. Frieza espiritual, dificuldade de liderança na igreja, dificuldade de gente para servir, sem reclamar, sem exigir, sem fazer confusão. Amados, este é um tempo em que nós precisamos olhar que a intervenção de Deus para avivar o seu povo, a sua obra, é necessária, e por isso o que começa a acontecer ali, e que nós pedimos ao Senhor que continue, que mostre frutos, porque o avivamento genuíno, ele caminha para frutos preciosos, de gente que se torna mais comprometida com Jesus, mais envolvida com a igreja, mais disposta a chamar outros para Jesus, mais pronto para evangelizar, para amar, para compartilhar, para estender a mão ao necessitado, para amparar os miseráveis do mundo, para ser sensível à injustiça à nossa volta. Esse é o avivamento que Deus quer produzir. A história nos mostra essas intervenções de Deus. Leia a Bíblia e você vai ver quando Deus usa Josias lá em Israel, aquele episódio da descoberta do livro escondido, do rolo da lei, que depois é lido e provoca uma mudança extraordinária na nação. Eu ouvi na Coreia do Sul a história que aconteceu em Pyongyang, uma pequena cidade da Coreia, onde um grupo de homens presbiterianos que se converteram pelo trabalho dos missionários americanos que foram ali no final do século XVIII para o século XIX, e Deus moveu aquela reunião de oração que incendiou e contagiou toda a Coreia. Pastor Augusto Nicodemos escreveu um livro, ele pesquisou o assunto, o Pentecostes coreano, e você pode ler o que Deus fez ali. Nós sabemos de algumas manifestações poderosas de Deus acontecidas na África do Sul, entre os Zulus. Conheço alguns pastores que foram lá, e quando esse avivamento aconteceu, a política do apartheid ainda estava em vigor, os negros isolados e perseguidos e maltratados, mas
disse esse pastor no seu comentário, naquele lugar onde o Espírito de Deus se movia, brancos abraçavam negros e negros confraternizavam com os brancos, e Deus mostrava para eles que todos os homens são dignos e são visitados pelo impacto da graça de Deus quando ela flui e quando as pessoas entendem que a obra é do Espírito Santo. Lá mesmo em Asbury aconteceu em 2012, melhor dizendo, um movimento assim. Mas nós precisamos discernir biblicamente. Quando oramos por avivamento, quando queremos ver verdadeiramente a igreja de Cristo se tornando cheia de vigor, de vida, visitada pelo fogo de Deus, pela graça de Deus, de uma maneira que ela faça diferença no mundo e na geração a quem nós servimos, nós precisamos compreender o que é isso. Os estudiosos que têm acesso a informações da China nos contam que há várias ocorrências de avivamento atualmente na China, mas é proibida a divulgação pelo governo. E os crentes também não querem divulgar, porque eles não estão preocupados em fazer propaganda, eles querem fruir da presença de Deus e viver a vida cristã com esse impacto glorioso do Espírito Santo. Eu comentei com a Ruth logo nos primeiros dias, quando fiquei sabendo desse movimento, e dizendo, temos que orar para que o inimigo não use isso, como tem usado todas as coisas que acontecem, com essa multiplicidade de vídeos espalhados pelo mundo todo, com as versões as mais distorcidas que se pode colocar, com as mentiras do diabo, que essa geração chama de fake news, mas a palavra é mentira do diabo, que tem confundido as pessoas, que tem transformado tudo como um espetáculo, uma manifestação para você olhar 30 segundos, comentar e depois esquecer. O impacto do avivamento do Espírito Santo de Deus impacta a vida e muda a nossa história, muda um menino, uma menina para serem algo que jamais imaginaram, poderosos instrumentos na mão de Deus durante toda uma vida de dignidade, de alegria, de graça, de paz, de experiências maravilhosas com Deus. O avivamento é a centralidade de Jesus Cristo na vida da igreja. O Espírito Santo, Jesus disse, Evangelho de João, ele nos conduz a Cristo, ele nos guia a toda a verdade. Jesus disse, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas ele virá, ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica a Jesus. O avivamento genuíno e verdadeiro coloca na vida de cada pessoa e na vida da igreja um compromisso profundo com Jesus Cristo, e ele passa a ser o centro, a razão, a essência e a motivação de todo o nosso trabalho e de todas as coisas. O avivamento também traz a centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus passa a ser lida, apreciada, valorizada. A palavra de Deus entra na realidade da vida individual do crente avivado, para que ele beba dela e busque nela direção para todas as coisas, para todas as demandas da sua vida. A palavra de Deus se torna a referência. Quando queremos conhecer a vontade de Deus, quando queremos saber como agir em determinada situação, seja entrando na universidade, seja saindo dela, seja abrindo negócio, seja fazendo algo na vida profissional, seja decidindo algo na família, a palavra de Deus passa a ser o centro de todas as coisas e não o Google.
e não as opiniões multifacetadas de um mundo cheio de ruídos e barulhos inconsequentes. A palavra de Deus passa a ser central na vida. Outra marca do verdadeiro avivamento é arrependimento e confissão de pecados. Arrependimento. Foi a pregação de João Batista, precedendo no deserto da Judéia, próximo ao Jordão: arrependei-vos, arrependei-vos. Abrindo o caminho para que possamos conhecer e saber que sem arrependimento dos nossos pecados, sem reconhecer que eles ofendem a Deus, sem reconhecer o que o profeta fala em Isaías 64, nós somos como imundo, e as nossas pretensas justiças são como trapos de imundícia. Nós murchamos como as folhas, e nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Senhor, tudo isso precisa sair da vida, para que o Senhor possa reinar e tomar lugar completamente. Outra marca do avivamento é humildade e quebrantamento de coração. Alguns visitantes e pesquisadores disseram que a atitude de muitos jovens naquele culto e em torno dos jardins daquele campus foi de procurar uns aos outros e pedir perdão pela sua arrogância, por coisas que falaram dias antes. Procurar professores e professores procurar alunos. O avivamento traz uma percepção clara e profunda no nosso coração de como nós somos maus, arrogantes, presunçosos, orgulhosos. Até mesmo quando estamos pretensamente fazendo a obra do Senhor. Como somos fáceis para abrir a boca e criticar, para falar mal do pastor, falar mal do irmão, falar mal do presbítero. Nós somos tomados pelo sentimento de que alguma coisa ainda está dentro de nós, achando que somos alguma coisa e que estamos na igreja para defender algum espaço nosso. Não! A igreja é de Cristo, Ele e só Ele é o grande pastor das ovelhas. E nós estamos aqui para servir uns aos outros. Jesus falou que pelos frutos conhecereis a obra. A resposta definitiva do avivamento é o tempo que mostra as mudanças reais que vão acontecer. Este profeta Isaías, um homem apaixonado por Deus, um homem apaixonado pelo seu povo, pela sua nação, já agora, depois de passados muitos anos, muitas lutas, muitas coisas da vida de Isaías, que livro tremendo para ser lido. Este que lá no comecinho, ainda jovem, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e foi capaz de dizer a pergunta que foi feita: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? E ele disse prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora ele faz essa última oração. Ele fala de confissão. Nós vivemos pecando contra o Senhor. Nós estamos apodrecendo por causa dos nossos pecados. Nós somos como folhas murchas, levados pelo vento da iniquidade. Nós temos cometido apostasia. Olha o versículo 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, quem se desperte te detenha. Deixamos de lado a gratidão a Deus. Achamos que tudo que temos, que fazemos na vida, é porque somos capazes. Eu estudei, eu ralei, eu que consegui esse lugar. Você não conseguiu nada, você vive e nós vivemos, nós estamos de pé, porque nele vivemos e existimos, e Ele é o Deus que move a nossa vida e o nosso coração. O crente sabe disso, o ímpio não.
O ímpio continuará cogitando no seu coração: não há Deus, tudo é acaso, aproveite o que puder agora. Mas a palavra diz que vem o tempo em que ao sujo será dada uma voz do inimigo: suje-se mais. E é o que já está acorrentado e preso, para que ele se torne ainda mais cativo. Mas há uma busca aqui e uma súplica. Ó Senhor, Tu és o oleiro e nós somos o barro. O avivamento, meus irmãos, nos conduz a uma completa entrega ao Senhor Jesus. O avivamento nos faz deixar de ficar rodando por aí procurando a igreja perfeita. O avivamento tira o desassossego de muitas almas nesse tempo e nesse mundo, atrás da bênção aqui, ali e acolá, e nos leva para o lugar, os pés da cruz, e a gente vai dizer: quero estar aos pés da cruz, que tão rica fonte corre abundantemente. Jesus diz uma palavra tremenda no capítulo 7 do Evangelho de João. Ouça o Espírito Santo falando com você nessa palavra. No último dia, que dia que era? O grande dia da festa. Estava rolando a festa dos tabernáculos. Judeus e prosélitos dos judeus vinham do mundo inteiro habitado para Jerusalém. Jerusalém estava cheia de gente, todos participando dessa festa tão famosa em Israel, celebração da libertação, celebração da presença de Deus no templo, sacrifícios. E ali, naqueles dias, a oposição contra Jesus já era total, intensa. E você, lendo depois, pode ler o texto com calma em casa. Eles mandaram guardas para prender Jesus. Eles acharam que talvez fosse essa a oportunidade de se livrarem dele, porque ele já incomodava o status religioso dos fariseus, que tinham transformado a graça de Deus, a palavra de Deus, os escritos de Moisés em instrumentos da religiosidade e do poder humano. Mas João nos traz essa palavra tremenda. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. O que ele exclamou? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando da sede da alma. Ele está falando da sede do coração humano, da alma humana que foi criada para Deus, que vai ter a certeza de uma vida eterna depois daqui. Ele está falando para os vazios do mundo. Ele está falando para os que estão correndo atrás o tempo todo de poder, de riqueza, de status, de nome, de apreciação dos outros, de aplausos do mundo, de sexo, de bebida, de farra, de festa, de alguma coisa que dê alento para atravessar a semana, para viver a outra. Se alguém tem sede, sede genuína, sede espiritual, sede de Deus, sede da vida real, vem a mim e beba. Mas o outro versículo diz, o 39, veja que promessa. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito aqui, até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Mas o versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a grande promessa, é a maravilhosa promessa, é aquilo pelo qual
quem entendeu o que daria não somente tudo o que tem, mas entregaria sua própria vida. É a certeza da presença real de Deus. É a certeza de entrar aqui e agora na dimensão de um reino que jamais terá fim. É a certeza da bendita consolação. É a certeza da esperança que não morre, que não se acaba. É a certeza de sermos transformados, perdoados do peso da culpa, da escravidão de Satanás, das prisões diabólicas do inimigo da nossa alma. É saber que nós encontramos aquele que veio para libertar os cativos. Queria convidar a nossa banda para voltar aqui de novo, e nós pudéssemos cantar de novo essa canção tão preciosa que cantamos nessa noite. Junto a Ti, Senhor, em Tua presença. Lá em Esbury, esse senso da presença de Deus fez com que aquele culto não terminasse e as pessoas, se estivessem vindo pela madrugada, no nascer do dia, um grupo que vem, outro grupo, gente, porque queriam usufruir e experimentar o toque precioso e glorioso da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, que nos toma pelas mãos, que nos toma em seus braços e que nos impele para Jesus, para ser vaso nas mãos dEle, para ser usados a serviço do mundo, da nossa casa, da nossa família, para entender para que nós vivemos e por que nós estamos aqui. Mergulhar no rio de amor, embriagar do seu poder. Paulo usa essa expressão, é forte. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fica de pé, e se você quer, cante esse cântico como uma oração sua, individual, pessoal, dizendo ao Senhor: junto a Ti, Senhor, em Tua presença. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, Espírito do Trino Deus, opera em nós, consola-nos, quebranta-nos, transforma-nos, transborda-nos. Vem, doce Espírito, Ruach Kodesh do Pai. Vem, amado da nossa alma, desejado do nosso coração, Espírito de graça e amor, de perdão e compaixão. Vem. Presença.
conhecer. Quando a gente conhece, a gente confia. Anteontem, Amanda e Tessá foram dormir conosco, porque Lília foi para o hospital receber a Serena. Agradeço as orações, estão bem, graças a Deus. Mas eu fui com a Amanda ao quintal, e temos uma cachorra já bem velha, bem grande, e ela tem muito medo. Apesar de fazer tudo para ela saber que é mansinha, mas ela tem muito medo. E ela estava no meu colo, mas quando nós andamos estava um pouco escuro, e veio o vulto do animal vindo. Ela agarrou em mim e abraçou fortemente: vovô. Porque ela conhece, porque ela sabe do meu amor por ela. Quando nós sabemos do amor de Deus por nós, quando nós sabemos que Ele deu o seu Filho por nós, mesmo que o inimigo venha como o leão que ruge, com a sua astúcia, com a sua mentira, nós estamos nos braços do Pai. Nós nos aconchegamos a Deus, porque sabemos que somos dele. Feche seus olhos, clame a Deus, esteja em oração, clame ao Senhor por sua vida, pela vida do seu irmão, pela vida de pessoas que estão aqui nessa noite. Você que ainda não se entregou a Jesus, faça isso o quanto antes. Conheça o amor transformador de Jesus. Põe sobre Ele o seu fardo, entrega a Ele suas dores, porque Ele graciosamente nos chama. Faça a oração de entrega. Ó Deus, que te conheçam a Ti, que te conheçam a Ti, que te conheçam a Ti, Senhor, que conheçam a Ti, que sejam conhecidos por gente que confia no Senhor, que recebam o selo da promessa, a marca da bênção. Poderoso Deus, no nome de Jesus. Pode se assentar um pouquinho. Vamos continuar o culto trazendo nossas ofertas aqui ao altar do Senhor. Você que veio ofertar, faça isso como parte do seu reconhecimento que você é de Deus, e portanto dinheiro para você está em segundo lugar. Pastores, se posicionem aqui, por favor, para receber as ofertas e abençoar o povo de Deus em nome de Jesus. Mas você que vai permanecer sentado, sentada, feche seus olhos, ore, não perca esse momento. Deus está falando no seu coração. Diga para Ele: fala mais, Senhor. Eu quero fazer mudanças na minha vida. Eu quero o impacto do Senhor na minha vida. Amém. Podem vir em nome do Senhor. Vamos continuar adorando. Você pode ficar de pé, todos nós de pé, com gratidão a Deus por essa festa espiritual, por esse momento
de adoração, de louvor. Levanta a sua mão direita com convicção. Diga assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aplauda ao Senhor, poderoso Deus, o Rei soberano e eterno, o bendito Salvador. Aleluia. A maravilhosa graça de Jesus, o Senhor, o resede precioso, o amor inigualável e incomparável de Deus, nosso Pai, as consolações, a ternura, a presença, o bálsamo do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, amados e amadas, que são povo do Senhor, e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém